Me veio a seguinte questão e a seguinte pergunta. Meu marido quer sair de casa e não tem mais volta. O que eu devo fazer, tá bem? Vamos abordar começar por isso e depois vamos ver as outras questões, por exemplo, de quando ah, o, você quer que ele saia e como é que agir a partir daí, tá? Então, a primeira questão é a seguinte: ele te comunica que quer sair de casa e você não sabe como é que vai reagir em cima dessa informação. Uh, Primeiramente, eu quero alertar a necessidade de olhar para o divórcio de uma forma realista, evitando a questão emocional, e vai exigir bastante controle, de verdade, porque a gente tende a entrar a fundo nas emoções nesse momento, né? Então, a gente pode agir com negação, entrando em uma depressão ou negando toda a situação como um todo. E isso pode te prejudicar muito, né? Porque tu não vai agir de uma forma estratégica, tá? Então é o momento sim de pensar no que você quer e como vai agir daqui para frente. Para isso, você terá que de fato racionalizar e não vai adiantar ficar deitada na cama ou chorando no sofá. Então, buscar olhar toda essa situação é muito importante. Para isso, antes de mais nada, seria importante você colocar toda a culpa, rancor, raiva de lado, então, e tentar sentar com ele para conversar sobre a situação, para ver o que está levando essa pessoa a mudar de casa, o que está acontecendo dentro de casa que ele não quer mais viver ali. E ali nessa conversa você já vai poder tirar uma temperatura de toda a situação e ver se de fato ele já está executando o plano B, se ele já tem um plano B, se ele já tem a perspectiva de procurar uma casa ou se ele já tem uma casa e como é que você vai agir daqui para frente. É um momento de você saber e ver de fato a realidade que talvez você esteja negando até esse momento, tá bem? Uh, Se você de fato viu que não há mais volta e que a situação como um todo acabou e desmoronou, a bolha explodiu, né? Então vamos pensar como agir daqui para frente. Então, o que esperar, tá? Quais são os próximos passos, tá? Se vocês têm vocês decidiram de verdade, então, a separar e se ele quiser sair voluntariamente de casa, eu quero deixar claro que isso não configura abandono de lar, tá? Ele continua tendo direitos sobre os bens. O próximo passo, na verdade, é esperar, então, que se ingresse com uma ação na justiça ou que se faça um acordo num cartório, quando não tem filhos envolvidos, em relação ao patrimônio, como é que vai ficar toda essa situação, tá bem? Abandono de lar só ocorre quando a pessoa fica por vários meses fora de casa e, de fato, não retorna mais para reaver ou discutir os bens que ficaram, tá bem? O próximo passo, então, o que eu aconselharia fazer você já sabe que não tem mais volta e que alguém vai ter que sair de casa. Se ele saiu voluntariamente, ótimo, tá? Como eu disse, se vocês dois entendem que não é o caso de sair de casa, o que fazer? Ou você quer que ele saia, então, de casa e ele não quer sair, entende que é a casa dele. Então, o primeiro passo é esclarecer seus direitos ou na defensoria pública, com um advogado. Ele vai olhar todos os bens, o regime de bens do casamento e vai te dizer como agir daqui para frente e quais são os teus direitos. Por exemplo, se a casa foi comprada em conjunto, se há necessidade de venda, vocês vão ter que discutir todas essas questões ou quem vai assumir as prestações da casa, ou se vai haver necessidade de pensão. São diversos direitos que devem ser observados. Tá? A partir disso, então, desse fato da comunicação da saída de casa, eu aconselho, então, de fato, a procurar uma pessoa que te diga, ou para você planejar, como eu disse, de uma forma racional, os próximos atos, né? E o que você vai ter que fazer. Já se o outro está praticando algum ato de violência, existem cinco tipos de violência, que é a violência verbal, a violência física, a psicológica, a financeira
e o conjunto de todas elas, tá? Se há algum tipo de violência, o procedimento teria que ser outro, tá? Porque há uma ameaça à integridade física. Nesse caso, o advogado pode entrar com uma medida de urgência, de separação de corpos, relatando toda essa situação para um juiz que vai analisar até que ponto você está sendo ameaçada. Ele pode emitir alguma medida, né, uma decisão judicial que leve o afastamento do outro. Isso pode ser de imediato. Ou então o juiz vai entender que há necessidade de ouvir a outra parte, então vai marcar uma audiência de conciliação, onde vocês dois vão ter que sentar e conversar para ver como é que vai se dar essa saída, tá? Via de regra, quando não há de fato uma ameaça à integridade, ele marca uma audiência para conciliar, então, todos os interesses de vocês e regulamentar como é que vai ser esse divórcio, tá bem? Outra questão é você comunicou para ele e você vem sofrendo, ou já durante um tempo, ou ele te agrediu fisicamente no momento que você comunicou que não quer mais esse relacionamento. Então, é outro procedimento. Você vai ter que, de fato, ir para a delegacia da mulher e procurar os seus direitos ali. Eu aconselho a ir acompanhada, porque lá vai ser feito um exame de corpo de delito, vai demorar bastante tempo lá, a gente fica constrangida, já está sensibilizada, então o ideal é sempre ir acompanhado à delegacia. Lá você vai ter que contar toda a história, mostrar as provas que você tem das agressões que vem sofrendo. E já naquele momento, o delegado, sim, pode encaminhar e determinar uma medida protetiva. Se tiver ameaça à vida e à integridade física, com atos de violência, ele vai colocar uma medida de proteção, que normalmente tem prazo determinado, tá? E vai encaminhar essa medida para um policial, ir até a sua casa e tirar o outro do lar, tá? A partir disso, eu também aconselho a procurar um advogado ou um mediador, um defensor, para ele te orientar quais os próximos passos e o que te espera daqui para frente. E até para tu poder te proteger e saber como agir nessa situação. Saber seus direitos é uma forma de você saber e racionalizar, porque você tira o medo nessa hora, porque o outro muitas vezes ameaça te tirar os filhos, ele ameaça a te agredir e você acaba criando medos desnecessários. Então, tu ter acesso a um advogado que te explique o que pode, o que não pode, vai facilitar a forma com que tu encare o divórcio e vai diminuir todos os teus conflitos e medos. Eu estou me colocando à disposição, meu nome é Martina Mete, e vocês podem me procurar pelo canal, tanto no Instagram ou pela página do Facebook, tá bem? Um grande abraço e boa sorte.